Olá pessoal, é com imensa alegria que eu participo hoje do Congresso Nacional de Felicidade, o CONAFEL, e eu vim tratar aqui de um tema bastante interessante também a respeito da felicidade, que é a pergunta se felicidade é algo que a gente conquista. Eu gostaria de começar essa nossa conversa pensando um pouquinho sobre alguns jargões ou clichês que acompanham a nossa história da humanidade em torno dessa questão da felicidade, porque não é de hoje que a felicidade, ela, na verdade, toma conta do inconsciente das pessoas e da sua busca consciente também. Então eu gostaria de lembrar com vocês alguns ditados ou alguns pensamentos em torno da felicidade que, de certa forma, povoam o nosso imaginário social em relação a esse tema. O primeiro deles é que a felicidade ela não está no fim da jornada, e sim em cada curva do caminho que nós percorremos para encontrá-la. Ou seja, a ideia de que a felicidade ela não é um ponto de chegada, ela é, na verdade, ou ela deve estar presente ao longo de toda a nossa caminhada pela vida. O segundo ditado em torno da felicidade que eu trago aqui é: felicidade é saber aproveitar todos os momentos como se fossem os últimos. E isso tem muita relação com a ideia da nossa finitude, não é? E de que a gente tenha consciência dessa finitude, de que a nossa vida, pelo menos essa, ela tem uma data para terminar, e no nosso dia a dia tão corrido, a gente frequentemente esquece disso, esquece de que nós somos seres finitos e que, pelo menos nessa existência, a gente tem um dia para nascer e um dia para sair desse plano, né? Uma outra perspectiva é a de que o êxito seria, então, a gente alcançar aquilo que deseja, e a felicidade seria, então, desejar o que se alcança. E isso estaria muito ligado à ideia de a gente poder valorizar aquilo que a gente tem e poder ser grato, não é, às conquistas enfim, a tudo aquilo que nos cerca. Outro aspecto importante é que a felicidade não depende do que nos falta, e sim do bom uso daquilo que nós temos, né? Esse também é um ditado popular, da gente não olhar para a ausência, para o vazio, e sim olhar para aquilo que é presente na nossa vida e poder reconhecer o valor disso. E uma outra questão ainda que a gente recolhe nesses ditados é de que a felicidade ela não pode estar em nada que esteja fora de você. Então, ou seja, é um caminho aí muito claro no sentido de apontar pra gente que a receita, se é que existe alguma, da felicidade é algo que está dentro de nós e não fora de nós, né? São muitas as questões que giram em torno da felicidade. Se ela está dentro de nós e nós é que não somos capazes de acessá-la. Se ela vem das coisas que nós conquistamos, ou seja, será que ela acontece de fora para dentro? Ou até questões relacionadas ao aspecto de a pessoa nasce com o dom para ser feliz ou não, essa pessoa não adianta, ela nunca vai ser feliz, né? Então colocar a felicidade como algo inato, como uma espécie de dom. Os jargões e clichês que envolvem esse tema, eles nos acompanham há muito tempo, porque a felicidade não, a humanidade, ela se ocupa da felicidade também, desde o momento em que ela criou uma subjetividade e que ela teve condições de pensar para além das questões da sobrevivência, ela passa a se questionar sobre como atingir esse estado, que é um estado que na verdade a humanidade percorre, e todos nós na nossa senda individual também percorremos, que seria algo similar com poder alcançar uma condição de plenitude, né? Então, eu queria adiantar nesse início de conversa que eu não estou aqui para dizer para você como é que você chega na felicidade, nessa condição de felicidade,
nem estou aqui para dizer que eu sou um exemplo para isso, ou enfim, não. Eu estou aqui como uma companheira de jornada que também se envolve com essa temática e que tem o desejo genuíno de que nós, enquanto humanidade, possamos acessar esse estado, sim, e fazer as coisas ao longo da nossa vida enxergando ou vislumbrando ou sentindo esse estado de bem-estar, que é o estado que eu acho que todos nós devemos ter, porque tem relação com o nosso equilíbrio e com o propósito de vida de cada um, né? Poder descobrir quais são as suas potencialidades e poder exercê-las com plenitude. E isso, para mim, tem relação direta com a questão da felicidade. Pois bem, então, para a gente poder discutir assim, um pouquinho sobre essa questão, eu convido vocês para fazerem comigo uma visita, uma retomada histórica em relação a essa questão do tema da felicidade, porque como eu já mencionei antes, desde que a humanidade tem algum tipo de consciência sobre a sua condição humana, ela se pergunta sobre o que é felicidade, sobre como alcançá-la, né? E na língua falada pelos antigos gregos, muitas palavras eram utilizadas para definir as várias experiências humanas associadas à felicidade. E é interessante a gente observar que a maioria delas estava associada à ideia de prosperidade e sorte. Mas tem uma palavrinha no cenário grego que era dirigida especificamente para essa vivência da felicidade, que é a palavra eudaimonia. Essa palavra eudaimonia, ela tem um sentido que pode ser definido da seguinte forma, um sentido combinado, seria a junção da palavra eu, né, do eu bem disposto, mais a palavra, a expressão que tem um poder divino. Então, eu tenho um poder divino. O que significa isso? No pensamento grego antigo, a felicidade ela era como um dom. Então, ela era concedida, ela era um presente concedido pelos deuses, né? E isso era fundamental para que alguém fosse feliz. Quer dizer que se eu não fosse presenteada pelos deuses, eu não teria condições de ser feliz. E nesse sentido, existe se a gente fosse fazer uma relação com os dias atuais, a gente poderia fazer essa ponte dizendo, ora, para que eu seja feliz eu preciso ter uma predisposição para isso, que aos olhos da ciência hoje nós diríamos que seria uma predisposição genética, né? Mas, naquela época, a felicidade ela era conferida por uma força espiritual, ou seja, algo que estava além do controle dos homens, né? Uma dádiva que dependia unicamente dos humores dos deuses. E um homem feliz, então, era aquele que era favorecido pela boa sorte que ele tinha tido e que tinha uma origem divina, né? Ou seja, é um presente que os deuses dão para determinadas pessoas e isso vai fazer com que elas sejam ou não felizes. No entanto, isso é que é interessante, é um paradoxo enfrentado lá desde a Grécia Antiga, por ser uma concessão dos deuses e por ter uma origem divina, tinha uma fragilidade aí, na medida em que eu, ser humano, com todas as minhas vulnerabilidades, recebo aquele dom divino, o que acontece? Quando ele passa a ser meu, ele está suscetível a todos os eventos, acontecimentos e a força dos elementos que incidem sobre a vida humana. Então, a eudaimonia ela vai carregar consigo uma contradição. De certa forma, ao mesmo tempo em que a felicidade ela é um dom, a manutenção dela depende da vida que esse sujeito teria, que teria tudo para ser feliz, porque recebeu o dom dos deuses, depende do modo como ele vai viver isso. Quer dizer, é possível que eu receba o dom da felicidade e não seja feliz, porque aí eu tenho que colocar esse dom em movimento, em ação, no contexto humano. O interessante é que essa aparente ambiguidade lá relacionada à época dos gregos, ela ainda é confirmada pelas pesquisas mais recentes sobre o tema, sobre esse tema, não é? Então,
existe uma discussão atual em relação à questão da felicidade, que é uma discussão voltada para até que ponto a felicidade é algo inato ou ela é, na verdade, algo que se constrói a partir das relações que a gente estabelece com o nosso meio. Nesse sentido, estudos muito importantes, inclusive envolvendo a neurociência, mostram que existe uma predisposição genética para isso, né? Ou seja, eu tenho uma predisposição genética para ser mais feliz, porque isso é uma questão química, biológica, mas ao mesmo tempo, as interações que eu estabeleço com o meio, elas também vão ser determinantes para que isso aconteça. Então, na verdade, há eu diria assim, um combo aí que envolve essa questão da felicidade, que pode ser plenamente modificável. Não existe nada determinado, existem pré-determinações que podem ou não ser atualizadas em função das ações que o ser humano realiza com e sobre o meio, né? Mas ainda pensando nos gregos, eu acho interessante a gente poder lembrar do Aristóteles, né? O Aristóteles, ele dizia que a eudaimonia, ela tinha relação com a questão do atingimento pleno das potencialidades do sujeito, e ao mesmo tempo ele dizia que quanto mais virtudes a gente pudesse desenvolver e exercitar em relação ao outro, ou seja, quanto mais nós pudéssemos fazer o outro feliz, mais felizes nós seríamos. Por quê? Porque essa energia, na verdade, de fazer o outro feliz, ela reverteria para o nosso próprio bem-estar. Então, também lá é interessante lembrar, né, na evolução do pensamento grego, que a eudaimonia, ela se volta para essa perspectiva do desenvolvimento pleno das potencialidades do sujeito, e esse desenvolvimento pleno, ele está vinculado a essa questão das virtudes, né, e o exercício das virtudes em relação ao outro, ele reverte em benefício para a gente, né, para nós, ou seja, fazer bem para o outro faz bem para todos nós, né? Bem, mas e atualmente, como é que fica a questão da felicidade? Né? O que é ser feliz? E eu diria assim que, como uma hipótese, né, e uma hipótese muito sustentada pelas questões científicas, inclusive, e da psicologia positiva atualmente, ser feliz é desfrutar de uma sensação de bem-estar majoritária nos episódios da vida. Então, eu acho interessante a gente pontuar que a felicidade, ela não é um ponto de chegada, ou ela não deve ser isso, né? Um ponto de chegada. Ela deve ser um estado de espírito que esteja nos acompanhando ao longo da travessia da vida. Nós não temos que imaginar assim, bom, eu vou sofrer, eu vou fazer tudo aí, finalmente eu vou ser feliz. Eu até acho interessante, né, os enredos televisivos, por exemplo, e isso cria uma ideia de que, na verdade, a gente teria a felicidade como um ponto de chegada, porque se a gente pensa nas novelas, estou falando não só da Rede Globo, mas enfim, nas narrativas que são veiculadas pela mídia, frequentemente essas narrativas, elas têm essa marca acontecendo, né? O personagem principal sofre, até que no fim, que é o último capítulo, aí sim, aí ele encontra a sua felicidade e terminou a novela, né? Ou seja, parece assim, não, a gente tem que sofrer muito, e aí a gente vai experimentar pequenos momentos de felicidade. Então eu queria fazer uma diferença aqui. Uma coisa é eu ser feliz, outra coisa é eu estar desfrutando de momentos, eu vou usar essa expressão, de extrema felicidade, né? Aí eu pensando então como um sinônimo de muita alegria.
Mas assim, o ser feliz, ele tem que ser uma condição vinculada a essa sensação de bem-estar, e isso deve ser majoritário na nossa vida e não minoritário, né? A gente tem que poder construir a ideia de que sentir-se bem e viver se sentindo bem é algo importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, emocional, e para que a gente possa sim exercer plenamente as nossas potencialidades, lá como já prenunciava Aristóteles. Tá? Então, assim, a teoria do bem-estar, que eu gostaria de falar sobre ela agora, por enquanto, com vocês, ela, que seria uma teoria mais atualizada em relação à questão da felicidade, ela envolve necessariamente que a gente preste atenção em 5 elementos, certo? O primeiro desses elementos são as emoções positivas, ou seja, é muito importante que a gente tenha e cultive dentro da gente sensações relacionadas ao prazer, à êxtase, ao conforto, a apreciação, a sentimentos agradáveis internamente, mesmo quando a vida nos apresenta adversidades. Isso é fundamental porque nós vamos ter situações complicadas na vida, situações de conflito na vida, e isso faz parte. É graças ao conflito que a gente cresce, e se nós olharmos para a história da humanidade, é o conflito que foi o grande propulsor dos grandes avanços humanos. Então, ele tem que ser bem-vindo na nossa vida, e a gente tem que poder exercitar novos olhares em relação ao conflito, certo? E isso implica essa capacidade da gente poder construir emoções positivas. Um outro elemento importante que a psicologia positiva traz é a questão do engajamento. O ser humano precisa estar engajado e entregue às atividades e às relações que estabelece, ou seja, ter uma vida engajada significa estar inteiro nos seus projetos. Então, não ficar assim, eu vou usar a expressão meia boca, né? Não ficar pela metade nas coisas. Se a gente escolhe caminhos, que a gente se entregue para esses caminhos. E se a gente não está ainda maduro para escolher, ok, existem processos, existem momentos, mas não pode ser um projeto de vida a gente tá pela metade naquilo que a gente escolheu. Um terceiro item muito importante é o item dos relacionamentos positivos, que também é uma forma de engajamento. Então, o relacionamento, os relacionamentos que a gente estabelece na vida, eles devem propiciar emoções positivas, eles podem ser fonte de sentido e de realização para a gente, mas eles só serão isso na medida em que nós nos entregarmos verdadeiramente para eles e que eles forem de fato satisfatórios e gratificantes para nós. Então, assim, de novo, né, que os relacionamentos que a gente estabeleça sejam relacionamentos que nutram a nossa alma, né, em que nós possamos de fato nos mostrar inteiramente e ser reconhecidos, valorizados, e que eles nos impulsionem para andar para frente, né? Que eles nos impulsionem para novos desafios, para o enfrentamento de novos desafios. Uma outra questão importante é a questão do sentido, ter um propósito de vida, ou seja, usar todas as forças pessoais que nós temos para pertencer e servir a algo muito maior do que a nós mesmos. Isso é algo que é inerente à condição humana e que é fundamental que a gente exerça, né? Nós não estamos aqui nesse mundo, nesse plano para nos servir única e exclusivamente. A gente tem o que contribuir com a humanidade, porque senão a vida é uma vida muito realmente desprovida de algum significado. Vir aqui, servir-se a si próprio e depois sair de cena. Isso é muito pouco para uma história que, misturada com todas as outras, faz a grande história da humanidade. E a realização, né? Que a gente possa buscar a realização por si próprios, criar coisas e consolidar coisas ao longo da nossa história. Se vocês percebem, todos esses elementos, eles estão, de certa forma, atrelados entre si. Um é continuidade do outro.
Muito bem, e como é que eu faço então para atentar a esses 5 elementos? Como é que eu faço para poder colocar esses elementos em movimento dentro de mim, né? Nós temos, segundo a psicologia positiva, nós temos forças, que são forças essenciais humanas, e isso foi descoberto através de estudos científicos durante vários anos, e essas forças elas vão gerar virtudes consequentes, né? E então, como é que eu sei que eu tenho essas forças ou que eu tenho essas virtudes? Todas as vezes que eu me senti renovado e a partir de ações que eu faço, eu consegui exercitar melhor e ter um melhor desempenho nas minhas atividades, é porque eu estou acessando essas forças e essas virtudes. E isso é bem interessante porque aí envolve a necessidade de um processo de autoconhecimento bastante significativo, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre essas forças centrais, né? Que seriam então a sabedoria, o conhecimento, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Então, vou repetir para você, né? Que forças são essas que o ser humano tem e todo o ser humano tem consigo e que ele pode acessar, que fazem com que ele desperte essas virtudes para que ele possa conquistar a felicidade, para que ele possa, no seu dia a dia, viver com maior quantidade de sentimento de bem-estar. São eles, então, são elas as forças: a sabedoria, o conhecimento, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. E em torno destas forças se organizam depois as virtudes, que são em torno de 24 e que foram estudadas então pela psicologia positiva. Como é que eu identifico essas virtudes, né? Será que eu posso fazer a seguinte pergunta: será que eu tenho, de repente alguém que está me escutando aqui diz, mas será que eu tenho essa força? A força tu tens. O que tu tens que verificar é se tu tens a virtude, e virtude a gente pode desenvolver. Mas é importante desenvolver ou então, principalmente, acessar aquilo que já é seu, que já pertence à tua natureza, né? Então, uma primeira questão, como é que eu faço para identificar isso? É poder verificar o senso de autenticidade. Quantas vezes a gente está fazendo coisas que tem muito a ver com a gente? E quantas vezes a gente está fazendo coisas que não tem nada a ver com a gente, mas a gente está fazendo porque tem a ver com o outro? Então, essa questão, por isso que felicidade anda de braços dados, abraçada com a questão do autoconhecimento. É muito importante que eu consiga investigar o que tem a ver comigo e o que não tem a ver comigo. Porque se não tem a ver comigo e se não me faz bem, não pode me gerar bem-estar, não é? Então, a outra questão é o sentimento de satisfação que eu tenho em utilizar essa força. Nossa, como eu me sinto satisfeito quando eu faço determinadas coisas. E como eu me sinto insatisfeito quando eu faço outras. Então, isso é um balanço necessário. Quando eu sinto que eu tenho uma grande facilidade de aprendizagem e de eficiência quando eu estou usando essa habilidade. Isso também é algo bastante interessante e para a gente observar. Então vejam, a autoobservação é o grande instrumento, a grande ferramenta para que eu possa chegar a essa conclusão de quais são as virtudes e as forças humanas que estão comigo, né? Depois, um sentimento de que é inevitável para que eu me desenvolva plenamente, que eu use essa qualidade. E por fim, em vez de eu me sentir exausto com determinadas atitudes, eu vou me sentir renovado. E isso é interessante, perceber onde eu me sinto renovado e onde eu me sinto cansado, né? Eu me sinto renovado, e aí a gente pensa lá naqueles 5 elementos que eu elenquei antes, que envolvem o engajamento, o relacionamento, né? Quer dizer,
onde eu me sinto o sentido da vida, a realização, onde eu estou me sentindo renovado e onde eu estou me sentindo cansado. Bom, e aí eu gostaria de falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre, dentro dessas forças, quais seriam as virtudes que poderiam então nos ajudar, e nós temos, né, dentro de cada um desses campos das forças, tá? Então, por exemplo, forças de sabedoria e de conhecimento. Existem qualidades cognitivas que envolvem a aquisição e o uso de conhecimento e que estão vinculados a essas forças. Quais são elas? A criatividade, né? A gente se abrir para ser criativo, isso é fundamental. Descobridor, ou seja, esse potencial que o ser humano tem de fazer novas descobertas, de se colocar empreendendo no desconhecido, ter uma mente aberta, amar a aprendizagem e ter uma questão de perspectiva, ou seja, ser capaz de auxiliar o outro, de desenvolver a questão da empatia, ter formas de ver o mundo que sejam capazes de fazer sentido para si próprio e para os outros, né? Quando eu falo em forças emocionais que estão vinculadas à coragem, seriam então esse conjunto de forças emocionais que envolvem a determinação de encarar propósitos e objetivos, não obstante os obstáculos e as oposições que a gente tem, oposições internas e externas. Isso é uma questão muito importante, porque a gente vive em sociedade e tem muitas verdades externas que imperam e que às vezes se chocam com a nossa verdade interna. E a gente não consegue nem identificar isso, né? Então é muito importante que a gente consiga perceber esse jogo de forças dentro de nós e use a coragem para romper os obstáculos que às vezes nos conduzem por um caminho que não é o caminho que vai fazer com que a gente atinja plenamente aquilo que nós temos em termos de potencialidade, né? Então, quais seriam as virtudes vinculadas à coragem? É a própria coragem, no sentido de ter bravura, de poder ser capaz de aceitar os desafios que a vida traz, mesmo que seja algo que pareça um pouco perigoso, que pareça algo muito arriscado, que mexa com o status quo de algo já consolidado. Isso, se lá dentro de você tem alguma coisa que você já diagnostica que não tá bem, tenha coragem, porque é só com ela, bote essa virtude em ação. Você tem a força da coragem, todo mundo tem, né? A gente tem que ter a coragem de colocar essa força em movimento. Uma outra virtude é a perseverança, que é ir até a conclusão daquilo que se inicia, né? Persistir no curso de uma ação ou de um propósito, se isso faz sentido para você, independentemente dos obstáculos. Às vezes, assim, eu tenho um projeto, eu percebo que eu tô na profissão errada, por exemplo, mas aí eu penso, eu já tô muito consolidada aqui, então eu não vou empreender de novo porque isso dá muito trabalho. Não, isso vai de encontro, isso choca com essa questão do ser feliz, porque você vai estar caminhando na sua vida sem esse sentimento de bem-estar. Você está fazendo uma coisa que você não gosta, né? Você poderia ser mais pleno em outra. Então a gente tem que ter essa coragem de fazer rupturas quando isso for necessário. A integridade, que é essa capacidade da gente se mostrar de forma genuína, assumir responsabilidades pelos nossos próprios atos e pelos nossos sentimentos, poder olhar para os nossos sentimentos de frente, encarar, ver o que eles nos dizem e assumir isso. E o último dessa força seria então o entusiasmo. É muito importante que a gente tenha entusiasmo e alegria, porque isso tem relação direta com o fato da gente estar vivo, né? E se você percebe, todos esses elementos eles estão interconectados, porque óbvio, eu só vou conseguir ter alegria se eu conseguir estar engajado, se eu conseguir ter relacionamentos que fazem sentido, né? Se eu conseguir botar todo esse meu potencial em movimento. E aí a gente entraria então para as forças humanitárias, que seria esse terceiro conjunto de forças,
que envolvem os relacionamentos, seriam umas forças então que envolvem os relacionamentos humanos, né? E aí a gente teria então o amor, que pode ser vivido de várias formas, mas é muito importante, e aqui eu vou, que a gente, o Jung dizia uma coisa fundamental, né, que a oposição do amor não é nem o ódio, nem a indiferença. O contrário do amor é o poder. Então, toda vez que eu submeto alguém, ou que eu, na verdade, quero ter o controle sobre a outra pessoa, eu não estou tendo um ato amoroso. Né? Então, que a gente pense se as nossas relações elas estão mais embasadas no poder ou no amor. O amor tem a ver com liberdade, o amor tem a ver com plenitude, o amor tem a ver com essa capacidade ou com essa possibilidade que a gente tem de querer, acima de tudo, a gente está falando de felicidade aqui, ver o outro feliz. Né? Isso é o primordial do amor. O resto vem depois, certo? Generosidade, então, que seria a gente poder ser capaz de realizar boas ações e ter uma dose de altruísmo importante em relação aos outros. E a inteligência social, que é a nossa capacidade de estar consciente dos motivos e dos sentimentos das outras pessoas e também dos nossos próprios, né? E que tem relação com a questão da empatia mesmo. Quando a gente chega nas forças de justiça, então essas forças ou virtudes, elas garantem uma vida saudável em comunidade. Então aqui a gente estaria vinculando essas virtudes, então a questão da consciência da cidadania, da possibilidade da gente viver com igualdade. Igualdade aqui é a equidade, né? Não deixando sentimentos pessoais da gente criarem um viés nas decisões sobre os outros. E a nossa capacidade de liderança, de encorajar um grupo, ou de encorajar pessoas, né, a fazerem coisas necessárias para que elas possam, elas mesmas, perseguir essa condição de bem-estar e de felicidade. E ser capaz de manter boas relações dentro de um grupo. Esse item é muito interessante porque quantas relações belicosas a gente estabelece, quantas mágoas a gente coleciona às vezes por coisas tão pequenas. Né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de empatia, de generosidade com o outro, talvez isso fosse plenamente dispensável. E isso faz mal para esse sentimento de bem-estar que a gente persegue, para esse sentimento de felicidade. E as forças de temperança, né? Que seriam então as virtudes que nos protegem dos excessos. E aí eu gostaria de dizer, é muito importante que a gente desenvolva a virtude do perdão, que a gente não tenha um interior rígido e que colecione de fato rancores em relação ao outro. Claro que isso é um dos desafios nossos nessa vida, né, do ser humano, mas a gente ser capaz de acolher o outro e de poder